Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane Mota e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gratidão por terem chegado até aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês um estudo sobre educação ambiental, minha grande paixão. O que acontece? A gente trabalha muito essa questão de reforma íntima nas questões religiosas, nas questões morais, na filosofia, mas tem uma área da ciência muito recente começou na década de 70, chamada Educação Ambiental, que estuda de uma maneira científica, se aprofunda como a gente pode resolver as nossas questões existenciais, como a gente pode criar um mundo mais pacífico, mais harmonioso, mais justo. Existe a cultura de paz, existe o Instituto da Paz na Europa. Aqui a gente tem as metas do milênio da ONU, talvez assim a melhor definição que a gente pode compreender do efeito da educação ambiental é agir localmente, pensar globalmente. E a paixão da minha vida é uma coisa muito abstrata, é muita ideologia, mas eu vou vir aqui compartilhar com vocês, quem sabe, do mesmo jeito que eu não fui inspirada pelo grande mestre, eu tive contato com educação ambiental no primeiro período da Faculdade de Ciências Biológicas, eu não cheguei a me formar, mas só de já ter tido essa disciplina transformou toda a minha vida. Vislumbrar um mundo novo, que todos esses, quando a gente pensa na filosofia, quando a gente pensa nas religiões, quando a gente pensa em todos esses conteúdos que existem para trazer um mundo melhor para nós, a conquista da felicidade, do bem-estar, preservar o meio ambiente, bem de forma científica. Então, hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Educação Ambiental e Sustentabilidade, da editora USP. Eu vou estar explicando para vocês o que é educação ambiental, espero que vocês gostem. O texto é Bases Políticas, Conceituais, Filosóficas e Ideológicas da Educação Ambiental. É da Maria Cecília Fossesi Pelicione e do Arlindo Felipe Júnior, são os editores desse livro. A educação ambiental vai formar e preparar cidadãos para reflexão crítica e para uma ação social corretiva ou transformadora do sistema, de forma a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos. Então, ela trabalha muito a reflexão, o senso crítico da pessoa. A gente recebe muita informação de forma passiva, através dos meios de comunicação, das religiões, da TV, do rádio, da própria internet, e a gente aceita aquela verdade como se fosse nossa. A educação ambiental propõe que a gente faça uma reflexão crítica acerca de tudo que a gente consome de informação, para que a gente forme as nossas próprias opiniões e nos veja como agentes transformadores no meio, o que a gente pode fazer para resolver aquela situação, para ajudar. A ideia não é salvar todo mundo, mas qualquer coisa que a gente fizer para melhorar, já estamos contribuindo para um mundo melhor. Então, essa é uma revolução de dentro para fora. Todas as revoluções que já existiram até hoje foram externas, foram impostas por alguém ou por uma força maior. A educação ambiental, ela propõe uma revolução interna, onde as pessoas trabalhem o autoconhecimento, trabalhem uma reforma de valores, para que possam mudar suas atitudes. E cada um melhorando a si mesmo, com um senso crítico, não aceitando todas as verdades que lhes são impostas, mas pensando o que seria melhor para si e para os demais, para a geração atual e para as futuras gerações, para que a gente possa criar um mundo mais harmônico, uma sociedade mais justa, mais humana. A partir dessa revolução interna, a gente possa externar para o meio as nossas mudanças e impactar o meio. A gente é fruto do meio e o meio é fruto da gente. A gente alimenta, o meio nos influencia demais. Se a gente está convivendo com pessoas mais caridosas, mais elevadas, mais éticas, a gente tende a ser menos egoísta, a gente tende a se importar mais com o próximo, a não ter medo do próximo, mas se a gente vive numa cultura de violência, onde as pessoas querem dominar, oprimir, onde existe muita desigualdade, onde um não se importa com o outro, a nossa tendência é se defender para sobreviver. Então, nós somos frutos desse meio, que é um meio violento desde que o mundo é mundo. Antigamente, as pessoas precisavam batalhar para sobreviver, elas tinham que caçar para poder se alimentar, não tinham abrigos, depois que começaram a domesticar os animais, as plantas. Então, essa necessidade de sobrevivência, ela é muito forte na gente, o nosso instinto. Mas à medida que o progresso vai vindo, que a gente faça uma revolução interna, para que a gente transforme internamente,
para que a gente possa ser aqueles que transformam o meio, a gente seja os agentes transformadores da mudança. Então, e esse desenvolvimento integral do ser humano no aspecto emocional, no aspecto íntimo dele com ele mesmo, da relação dele com Deus, no aspecto social, dos grupos mais próximos, com a família, no aspecto da sociedade, a sociedade a qual a gente pertence, até com o meio ambiente. Então, e a questão do homem espiritual também, de entender que a gente tem um papel, um propósito aqui na Terra, nós para desconstruir aquela corrente nihilista que nós estamos aqui por acaso, mas que nós estamos aqui com propósito para que a gente possa contribuir para fazer um mundo melhor. Ela se coloca em uma posição contrária ao modelo de desenvolvimento econômico vigente no sistema capitalista selvagem, no qual os valores éticos de justiça social e de solidariedade não são considerados, em que a cooperação não é estimulada, mas prevalece o lucro a qualquer preço, a competição, o egoísmo e os privilégios de pouco em detrimento da maioria da população. Então, quando surgiu com o livro da Primavera Silenciosa, da Rachel Carter, era um modelo de desenvolvimento econômico que queria só extrair recursos do meio ambiente. A gente estava agindo igual gafanhotos. E se a gente for parar para pensar, muita coisa ainda continua do mesmo jeito, mas muita coisa já foi feita. Esse modelo de desenvolvimento econômico, que a pessoa pensa o lucro a qualquer preço, eu vou fazer um negócio, eu vou sair matando a pessoa, eu vou tirar o máximo de proveito que eu puder em benefício próprio, que o objetivo final é sempre o lucro, que as riquezas estão concentradas na mão de poucos, e muitos trabalham para servir a esse povo, trabalho escravo, essas coisas. Então, a educação ambiental veio para se opor a esse movimento. E um movimento muito bonito que eu acho hoje em dia, que seria o símbolo para mim dessa análise crítica da educação ambiental contra esse modelo econômico vigente, é o empreendedorismo social, onde não é se dar esmola para as pessoas, você fazer assistencialismo, mas você abrir empresas que têm a métrica de ter lucro, mas também de ter impacto social. E para mim esse é um dos modelos que mais vão transformar a sociedade, é uma opinião pessoal minha. Eu sou apaixonada com esse modelo econômico, porque eu acho que ele leva dignidade para a pessoa que recebe ajuda, mas ela também transforma o meio que ela vive através do seu serviço. O objetivo não é só ter lucro, mas é servir ao próximo. Nós, seres humanos, somos os seres mais interdependentes que existem. A gente precisa muito uns dos outros. E a gente colocar essa proposta de servir ao próximo como uma prioridade, tanto quanto o dinheiro, para que a gente possa sobreviver. Não é contra o dinheiro, é o que as pessoas fazem para conseguir o dinheiro, é o valor que as pessoas dão ao dinheiro. As pessoas colocam o dinheiro acima da vida, acima das pessoas. Por exemplo, um caso que aconteceu próximo a mim, a pessoa juntou os filhos, os pais, as filhas, o pai, as filhas por advogado do pai para despejar o avô da casa dele, para não ter que compartilhar a herança com os tios. Então, é a pessoa colocando o dinheiro acima das pessoas, acima das relações. O dinheiro é o fim por si só, e o dinheiro é só um meio para a gente conseguir os nossos sonhos, conseguir os nossos objetivos. Então, a educação ambiental vem a colocar as coisas nos valores corretos, fazer a gente ter uma escala de valores baseada na ética, na solidariedade, no respeito ao próximo, em compartilhar, ao invés de só querer receber para si, em dar, em receber, em servir, mas também em ser servido, cada um contribuindo com o que tem de melhor para que a gente forme uma sociedade mais justa. Então, a educação ambiental exige um conhecimento aprofundado de filosofia, da teoria e história da educação, de seus objetivos e princípios, já que nada mais é do que a educação aplicada às questões do meio ambiente. Só que a gente só consegue amar o meio ambiente se a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, para que a gente aplique a educação ao meio ambiente, primeiro a gente tem que conhecer o meio ambiente, a gente tem que saber como o meio ambiente nos serve, a gente tem que aprender a amá-lo para a gente querer protegê-lo. E a gente só consegue amar alguém se a gente ama a si próprio, a gente só consegue ter o cuidado, a gente só consegue ter essa visão
positiva em relação aos outros, se a gente tem conosco a mesma maneira como a gente nos julga, a maneira como a gente enxerga a realidade ao nosso redor. Então, é preciso fazer um trabalho de reforma íntima, muito sério, para que a pessoa se autoconheça, para que a pessoa se perdoe, para que ela se aceite apesar das suas imperfeições, para que ela não julgue, não critique, mas para que ela acolha, para que ela aceite, para que ela se torne uma pessoa melhor, para que ela possa, os seus atos serem melhores para os outros. Então, sua base conceitual é fundamentalmente a educação. A educação é a única, é quem transforma tudo, né? Nas relações sociais. Uma pessoa educada que pede, por favor, dá licença, obrigado, me desculpe, tem uma relação mais pacífica com as pessoas ao redor. E a educação formal, a educação intelectual, ela é fundamental. A gente erra muito mais por ignorância do que por maldade. Então, se a gente tem conhecimento, a gente é capaz de fazer escolhas mais assertivas. Fundamentalmente a educação e complementarmente as ciências ambientais, a história, as ciências sociais, a economia, a física, as ciências da saúde, entre outras. Por exemplo, a história. O nosso passado, a gente é fruto do nosso passado. Se a gente não conhecer a nossa história, a gente vai estar repetindo os mesmos erros. As ciências, a economia, a gente precisa do dinheiro para poder sobreviver, não dá para ser hipócrita. O dinheiro ainda é muito importante, então tem que ter noções de economia para que, através do dinheiro, a gente produza felicidade, que o dinheiro seja um instrumento de produzir felicidade e não de produzir patrimônio, que através do dinheiro a gente compartilhe coisas boas com as pessoas, o dinheiro seja um meio de alcançar um padrão de vida melhor para todos. A física, porque a questão ambiental está dentro do nosso ambiente, não adianta. Por exemplo, está acontecendo agora essa enchente lá no Rio Grande do Sul. Conhecer a mecânica, as ciências ambientais, conhecer a dinâmica das chuvas, conhecer o que causa as inundações, para que a gente aprenda a controlar o meio. Então, as leis da física são fundamentais, as ciências ambientais, a mesma coisa. A gente precisa saber da ecologia humana, precisa saber da ecologia do planeta, para que a gente possa usar as informações de forma assertiva. Ciências da saúde, um problema seríssimo aqui no Brasil é a dengue, água parada. Então, a educação ambiental, ela faz a pessoa ser um agente transformador da mudança, para que ela não crie focos de água parada. Para cada $5 que se gastam, para cada $1 que se gasta em saneamento, economiza $5 em saúde pública. Então, para que a gente comece a ter essa consciência, para agir de maneira preventiva ao invés de maneira corretiva. As causas socioeconômicas, políticas e culturais geradoras dos problemas ambientais só serão identificadas com a contribuição dessas ciências. Então, a gente procura a causa. Não trabalha no efeito. É sempre uma coisa, a educação ambiental, ela tem a ideia de colocar em cada um de nós um chipzinho do senso crítico para que a gente enxergue os problemas, para que a gente possa atuar nas causas dos problemas, para que a gente possa construir tecnologias e soluções para que evitar que esses problemas aconteçam novamente lá no futuro. No entanto, a educação ambiental não pode ser confundida com elas. Assim, a educação ambiental não é ecologia, mas utilizará os conhecimentos ecológicos sempre que for preciso. Quando a gente fala de educação ambiental, as pessoas imaginam algo só relacionado ao meio ambiente. Não é ecologia humana. Só que não é só ecologia humana, tem a ver com todos os aspectos que interferem na nossa vida hoje, atual, a forma como a gente interage com a sociedade, com o meio ambiente, tecnológicos, tudo. Por exemplo, na época do Covid, todo mundo ficou em casa, todo mundo trabalhando no home office. Um dos principais efeitos que foi observado em questão de dias é que diminuiu muito a redução de CO2 na atmosfera. Então, olha, uma coisa interfere na outra. Não dá para ver a educação ambiental é só meio ambiente. As consequências no meio ambiente é reflexo de todo o modo de vida que a gente sustenta hoje. É impossível mudar a realidade sem conhecê-la objetivamente. Então, às vezes, a gente fica chateado que aparecem coisas ruins, que a gente. Mas a gente não vai conseguir nunca consertar aquilo que não foi demonstrado. A gente saber o que está errado primeiro precisa aparecer. Dessa forma, o desenvolvimento de um processo de educação ambiental implica que se realize, logo de início um diagnóstico situacional, a partir do qual deverão ser estabelecidos os objetivos educativos a serem alcançados.
Não, a gente faz isso localmente. Por exemplo, faz um diagnóstico na sua casa. O que está em desarmonia aqui? A casa está bagunçada, não separa o lixo orgânico do lixo reciclado. Faz um diagnóstico. A gente age localmente para ter resultados globalmente. Mas há um diagnóstico global, são as metas do milênio da ONU, que eles fizeram um diagnóstico e colocaram metas para cada país, e aí os países vão se voluntariando, não é nada imposto. Então, esse diagnóstico inicial é fundamental. Imagina o planeta Terra, a sociedade, a espécie humana como doente. Então, pegue a primeira coisa que o médico faz. Quando alguém vai procurar ele no seu consultório, ele faz um diagnóstico. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico também, como está a nossa realidade. Não se trata apenas de entender e atuar sobre a problemática ecológica e na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, como ocorreu historicamente até a década de 1970. Trata-se, isso sim, de estabelecer relação de causa e efeito dos processos de degradação com a dinâmica dos sistemas sociais. Então, a gente é fruto do meio. A degradação do meio ambiente vai degradar as pessoas, vai criar um sistema social desigual. Um rio poluído vai colocar pessoas que não têm acesso à água potável, vão estar morando perto do mau cheiro, que vai deteriorar a qualidade de vida dela. Então, aí chega ao sistema como um todo. É holístico, por isso que é o desenvolvimento do ser humano integral. A ecologia, desde o seu surgimento, só tem se ocupado do equilíbrio entre os ecossistemas, no meio ambiente natural e do estudo das relações entre os seres vivos e não vivos, sem estabelecer relação entre estes e o sistema socioeconômico. Está travando.